Todo mundo já ouviu falar que o cabelo é a moldura do rosto. Naturalmente, a queda ou a falta deles é o suficiente para abalar a autoestima de qualquer um. Hoje eu te convido para a gente conversar sobre saúde capilar, entender o que é calvície e também conhecer os tratamentos mais eficientes do mercado, incluindo o transplante dos cabelos. Eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Pedro Veras, ele que é especialista em tricologia e também implante capilar e também professor de pós-graduação médica. Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que tanto interessa a homens e mulheres, né? Bom, para a gente começar, vamos entender. Todos os dias nós perdemos cabelos? Sim, a queda de cabelo diária, ela é normal, tá? O cabelo, ele tem um ciclo e ele passa por 3 fases. Basicamente, a fase de crescimento, onde ele passa 80% do seu tempo crescendo, a fase de estabilização, onde ele passa em média 15%, e a fase de queda, ou seja, existe uma fase de queda. É normal que caia de 100 a 150 fios de cabelo por dia. Então, nós temos que investigar se a queda está normal ou se o crescimento está normal. Quando ele cai de maneira normal, mas não cresce de maneira normal, não cresce na mesma intensidade, o indivíduo começa a apresentar algumas falhas. E aí chega o momento de uma intervenção, de uma investigação para poder evitar qualquer chance de calvície. Agora, doutor, por que algumas pessoas ficam calvas? A gente pode afirmar que a calvície é uma doença? Não, a calvície ela não é doença. A calvície ela é de cunho androgenético, que é nossa herança hereditária, ou seja, genética, junto com os fatores hormonais, né? O indivíduo, se o pai ou a mãe forem calvos ou tiverem parentes calvos até o 3º grau, ele tem 50% de chance de desenvolver a calvície. Se o pai e a mãe forem calvos, essa chance já sobe para 75%. A calvície, ela é de evolução lenta. Normalmente ela se dá em um período de 2 até 6 anos, ela começa a evolução, tá? Nós temos que investigar e tratar o quanto antes. É o que eu digo sempre para os meus pacientes. Calvície, cabelo é gerenciamento. Quanto mais você cuida, mais você previne, mais tempo você consegue mantê-los. Agora, tem exames que facilitem esse diagnóstico? Sim, o exame para diagnosticar e fechar o diagnóstico de androgenética é um exame de imagem, ao contrário do que muitos pensam, não é exame de sangue, né? O exame de imagem chamado de tricoscopia, nós conseguimos analisar o fio de cabelo. Como que nós vamos fechar esse diagnóstico? Se nós encontrarmos fios miniaturizados. O processo de calvície ele é simples, tá? Em sua maioria. Os hormônios androgenéticos, principalmente a testosterona, ela está circulante no corpo, tanto do homem quanto da mulher. Quando ela chega no couro cabeludo, ela é transformada por uma enzima chamada de 5-alfa-redutase do tipo 2, ela é transformada em outro hormônio chamado de DHT. E nós temos 2 tipos de fios de cabelo no nosso corpo. Um que possui receptor para hormônio, que vai da região frontal, para vocês entenderem bem. O fio de cabelo que tem receptor para hormônio vai da região frontal, passando pelo ápice até a famosa coroa ou vértex, tá? O fio de cabelo da região occipital, que é da nuca e da lateral, assim como o do resto do corpo, barba, peito, costa e braços, esses fios não possuem receptor para hormônio. Por isso que nós não perdemos eles com o passar do tempo. E é por isso também que em uma intervenção cirúrgica, ou seja, no transplante capilar, nós retiramos o fio dessa região de trás, posterior, que é occipital, e colocamos ele na frente. Ou seja, o resultado do transplante capilar, ele é permanente. Esse fio não vai cair após o nascimento, porque ele não tem receptor para hormônio. Tá? Agora, quando que deve ser iniciado o tratamento? Eu acredito que o tempo é determinante, né? Com certeza. Essa é a principal causa para a grande maioria dos pacientes de transplante capilar sejam do sexo masculino, né? A mulher, quando ela começa a perder cabelo, ou esse cabelo começa a ficar mais ralo, rarefeito, ela já procura um médico especialista para tratar.
né? Essa intervenção cedo, ela é determinante para o não avanço da calvície. O paciente que tem gene da calvície, ele tem que entender, se você tratar antes, nós conseguimos, não que você não fique calvo nunca, mas nós conseguimos retardar bastante o aparecimento da calvície, né? Eu tenho casos de pacientes gêmeos idênticos, que um iniciou o tratamento aos 25 anos e o outro não. Aos 35, o que iniciou o tratamento estava perfeitamente com seus cabelos e o que não iniciou necessitou de intervenção cirúrgica. Então o paciente tem que entender, se nós cuidarmos do cabelo, isso afasta a necessidade de um transplante capilar, de uma intervenção. Porque uma vez que esse fio de cabelo morre, ou seja, o processo de miniaturização se completa, não existe mais nenhum tratamento que vá fazer renascer novos fios, tá? Aí a única alternativa seria realmente o transplante capilar. Independente do tipo de intervenção, a gente pode falar numa cura? Não se pode falar em cura, Carol, porque a androgenética ela não é uma doença, tá? O que nós sabemos é que o paciente que ainda tem cabelo nessa região que nós citamos, que vai da frontal até o topo e a coroa, se ele ainda tiver cabelo, ele vai precisar fazer manutenções. Se a calvície for o que nós chamamos de calvície universal, ou seja, já perdeu todo esse cabelo que tem receptor para hormônio, basta o tratamento capilar, tá? Basta o transplante capilar, porque aí o tratamento já não tem mais uma eficácia, já que o tratamento ele é voltado para quê? Para tirar o hormônio da raiz do cabelo, que é do bulbo piloso. O hormônio, basicamente, esse processo se dá através de o hormônio DHT, se liga no fio que tem receptor para esse hormônio e é como se ele diminuísse o fluxo sanguíneo, tá? Se não passa mais sangue para nutrir esse cabelo, não vai mais nutrientes, sais minerais, oxigenação. E assim como uma planta que nós deixamos de regá-la, ela vai o quê? Atrofiando, murchando, e o processo da calvície, o processo de miniaturização do fio de cabelo é da mesma forma, tá? Então, o paciente que reclama ou relata a calvície, ela é evolutiva, ela não é do dia para a noite, ele não reclama tanto de queda de cabelo. O cabelo veio sumindo com o passar dos anos, né? A queda geralmente é normal, tá? O que é anormal é o crescimento, não está mais crescendo como deveria devido à ação do hormônio DHT. E os tratamentos, algum deles oferece algum efeito colateral? Por exemplo, a finasterida, tem muitas pessoas que têm medo, né? Fica preocupado e receoso. De fato, pode oferecer algum dano ao paciente? Bom, Carol, com relação aos tratamentos clínicos, nós temos 3 que são cientificamente comprovados. Um deles é a finasterida, que 2% dos pacientes ocorre o tão temido efeito colateral, que é a diminuição da libido, que a gente vê muito no dia a dia, é justamente a questão psicológica. O paciente isso já foi difundido, já foi divulgado, e o paciente já toma com receio de desenvolver essa diminuição da libido, e aí acaba o psicológico agindo um pouco mais que o medicamento. Mas não é só a finasterida, não é a única solução, tá? Tem outros tipos de medicamento que nós podemos utilizar, que também tem um efeito muito bom para retardar, e tem também o laser capilar, que também é reconhecidamente eficaz. No caso de tratamento clínico, que é o não cirúrgico para um início de calvície, porque não adianta o paciente já ter alguma área calva e pensar que com medicamento, com laser, vai repilar. Não vai. Esse tratamento clínico, que é o não cirúrgico, ele é para pacientes que ainda têm cabelo na região. Ele melhora um pouco, porque ele não faz nascer novos fios. Ele melhora a densidade daqueles fios que estão miniaturizados. Então você imagina um fio, se 30% dos fios do paciente estiverem em processo de miniaturização, ou seja, estiverem em processo de afinamento do fio, quando nós recuperamos isso, e isso não se dá do dia para a noite, é um tratamento de no mínimo 6 meses, esse fio que tinha uma densidade X, ele passa a ter uma densidade 10x, então é como se tivessem 10 fios a mais. Não nasceram novos fios, mas dá uma sensação de cobertura do couro cabeludo.
Só quem vai poder dizer isso é o médico, tá? O seu médico ele vai poder te examinar, ver se tem algum tipo de deficiência nutricional. O cabelo ele é formado por aminoácidos e quando há alguma deficiência desse tipo de nutrientes, o cabelo sofre também, tá? E outros tipos de disfunções hormonais, tá? Aumento de ferritina, alguma doença autoimune, isso tudo o médico procura, faz uma investigação e vai tratar no foco. Agora, nas mulheres, por exemplo, a gente sabe que a mulherada usa muito tipo de recurso, como chapas, escovas, alguns procedimentos químicos. Isso pode influenciar também no nascimento de novos cabelos ou mesmo influenciar na queda? Não, com relação não ao aparecimento de calvície, tá? Com relação às chapas, à escova, a mulher está tratando apenas a haste pilar, que é a parte de fora, a parte estética, onde nós conseguimos ver e tocar, tá? Para ocasionar algum tipo de perda ou dano, teria que usar produtos à base de amônia, produtos à base de formol, que é formaldeído, né? E petrolados. Se não usar nenhum desse tipo de produto, o paciente não corre risco de perder, porque esses produtos eles penetram no couro cabeludo e agem danificando a raiz. Mas só a parte que trata por fora, por exemplo, chapas, escovas, hidratação, tintura, isso não causa nenhum dano. Agora, doutor Pedro, quais são os tipos de técnicas cirúrgicas que hoje já existem para o transplante capilar? Inclusive, como escolher a técnica mais adequada para o paciente? Então, Carol, nós temos hoje dois tipos de técnica cirúrgica. Não que uma seja mais nova que a outra, né? Uma evoluiu um pouco mais que a outra. A técnica FUE, que é a extração de unidade folicular, ela não leva nenhum corte, ou seja, ela não deixa cicatriz linear no paciente, tá? Não precisa dar nenhum ponto, também não necessita de internação ou anestesia geral. Em alguns países, como Estados Unidos e em alguns países europeus, essa técnica não é considerada uma cirurgia. É considerada apenas um procedimento, já que nós penetramos apenas 2 milímetros no couro cabeludo do paciente. Nessa profundidade é impossível que nós possamos alcançar algum vaso de médio ou grande calibre. E isso torna o procedimento muito mais simples, né? Nele nós conseguimos fazer apenas com sedação leve, que é uma sedação à base de um comprimido, o paciente toma e após um intervalo de 30 minutos ele adormece. Após adormecer nós aplicamos anestesia local, infiltrativa e começamos a remoção dos fios, tá? Na outra técnica, que é a FUT, a FUT, é feita uma remoção de uma faixa do couro cabeludo, tá? Essa faixa de couro cabeludo, ela tem mais ou menos 2 centímetros de profundidade. Nós temos que atingir até o crânio do paciente e depois unir os bordos, fazer uma sutura. Esse retalho que nós tiramos tem em média 30 centímetros de comprimento por 1,5 a 2 de largura. Então, alguns pacientes tentam a outra técnica justamente para não ficar com algum tipo de cicatriz. Porém, na técnica FUE, nós precisamos raspar o cabelo do paciente, né, na máquina zero. Na técnica FUT, não há essa necessidade. Então, em pacientes que não podem, por algum motivo de trabalho, raspar o cabelo, a técnica FUT, a FUT, é a mais indicada, já que não há necessidade de raspar o cabelo. Inclusive, há necessidade de fazer algum exame prévio, né, antes de submeter à cirurgia. E essa cirurgia, ela tem algum risco? Sim, nós pedimos exames de rotina, né, são exames simples, como hemograma completo, alguns exames bioquímicos e também um risco cirúrgico que é de praxe em qualquer procedimento. A cirurgia FUE, que é a sem cortes, o risco ela é mínimo, né? Já que nós atingimos apenas 2 milímetros de profundidade. Para você ter uma ideia, 2 milímetros é o tamanho da ponta de uma caneta, tá? Então, a profundidade da ponta de uma caneta. Então, é muito superficial o que nós fazemos no paciente. Inclusive, a cicatrização na técnica FUE, ela se dá em apenas 48 horas, né?
48 horas esses orifícios que são feitos, eles já estão totalmente cicatrizados. Na técnica FUT, que é do corte, nós temos que penetrar mais e aí sim nós atingimos vasos de médio e grande calibre e o risco é um pouquinho maior. E quanto tempo dura a cicatrização em qualquer um desses dois tipos de procedimento? Inclusive, é indolor ou a pessoa sente alguma coisa após a cirurgia? Bom, Carol, os pacientes não referem dor na técnica FUE, que é a técnica sem corte. A cicatrização ela já se dá em 48 horas dos orifícios feitos. Esses orifícios são realizados através de punches de 0,8 milímetros de diâmetro, então é muito pequeno, tá? O paciente na técnica FUE, ele pode até raspar o cabelo após a cirurgia, que não vai ficar nenhuma cicatriz. Como essa técnica é minimamente invasiva, no dia seguinte o paciente já pode ir para o trabalho, nada impede. Tá? E eles não referem dor. O que o paciente refere é uma sensação de peso na cabeça, como se ele estivesse usando um capacete de moto mais pesado, por exemplo. Tá? Não é dor. Na técnica FUT, já há um pouco mais de incômodo devido ao corte, devido aos pontos, o paciente não pode mexer tanto a cabeça. E aí a gente pede um repouso de no mínimo 15 dias. Tá? A recuperação da técnica FUT, que é decorte, ela é um pouco mais criteriosa. E que cuidados o paciente deve ter após o procedimento cirúrgico? Bom, o principal cuidado deve-se ter nas 2 primeiras semanas, que é o tempo de cicatrização do fio da região receptora, que é onde nós implantamos. Então, é passado uma série de cuidados como tomar banho, não usar capacete, não usar boné, não usar gorro de lã, por exemplo, e tentar ao máximo possível fugir, digamos assim, de temperaturas mais quentes, fugir do calor. Tá? Não impede o paciente de sair do seu trabalho e ir para o carro, esse tempo de caminhada de um lado para outro da rua, ir no supermercado, ir a um shopping, isso não impede. O que não pode é paciente ir para a sauna, é paciente tomar banho de sol nos primeiros 15 dias. Depois de 15 dias, já é vida normal. Pode praticar qualquer tipo de atividade física. Isso eu estou falando na técnica FUT. Na técnica FUE, que é a sem cortes, no dia seguinte o paciente já está no trabalho, não tem restrição. Tá? Quanto à atividade física, as atividades físicas não tão intensas, no dia seguinte já pode fazer. Atividades físicas mais intensas e de mais contato físico, nós pedimos 1 semana. Agora, doutor, é preciso tomar algum medicamento para manter esse fio implantado? Não, Carol, o fio implantado, como nós falamos anteriormente, ele não tem receptor para hormônio, então ele não precisa de nenhum tipo de antiandrogênico, não precisa de nenhum medicamento, não precisa de finasterida. Em alguns casos, nós passamos polivitamínicos para o paciente só para não correr risco de desnutrição, falta de algum nutriente, de algum aminoácido, mas apenas polivitamínicos. Não há necessidade de fazer algum medicamento. Tá? O que nós alertamos ao paciente em alguns casos é que quando ele não tem a calvície universal, ele não está tratando toda a calvície universal é quando ela vai da região frontal, passando pelo topo da cabeça até o vértex, que é a conhecida coroa. Tá? Se ele trata, vamos imaginar, só a região frontal, há necessidade de ele continuar um tratamento clínico para as 2 regiões que ele ainda tem cabelo. E esse cabelo que ainda existe lá tem receptor para hormônio. Isso se dá porque caso ele não faça, daqui a alguns anos esse cabelo vai continuar caindo e ele vai ter que fazer uma nova intervenção cirúrgica para tratar agora a região que ele perdeu depois desse transplante que ele fez. Então, o fio implantado ele não tem receptor para hormônio. Tanto faz a técnica FUE como a técnica FUT. Esse fio transplantado ele não volta a cair, ele vai ficar sempre lá. Porém, o fio que você ainda tem da região, se for a região que ainda tem receptor para hormônio, esse é necessário que você trate. Caso contrário, em um período menor, dependendo da evolução da sua calvície, dependendo do seu fator genético, se ele é muito
é predominante, você vai precisar fazer uma nova intervenção. O tratamento clínico é justamente para retardar a necessidade de um outro implante. Agora, eu acho que é uma dúvida bem comum entre a maioria dos pacientes, né? Em quanto tempo já é possível ver resultado? Bom, Carol, logo após o transplante, esse fio transplantado, ele começa a nascer nas 3 primeiras semanas, ou seja, nos 21 primeiros dias, ele vai nascendo e crescendo. Após isso, ele inicia uma fase de queda. 95% dos pacientes passam pela fase de queda e ela é esperada, tá? Ela é uma fase que é normal de acontecer. Isso se dá devido ao fio de cabelo, ele entende, quando a gente implanta ele ainda está pegando, fazendo sua rede de vascularização. E ele entende que ele está gastando muita nutrição, muita energia com a parte que não é nobre, que é justamente a parte que mais nos interessa, que é a parte da haste pilar, é o que a gente consegue ver. A parte nobre do fio de cabelo está dentro do couro cabeludo, que é o bulbo, que é a raiz do pelo, é a glândula sebácea, é o músculo piloeretor. Essas estruturas são as estruturas nobres. Então, o fio de cabelo ele libera a haste, que é a parte de cima, para ficar mantendo a nutrição só nessa parte. Quando ele faz toda a sua cadeia de vascularização, ele começa a germinar novamente o fio. E isso se dá lá pelo 6º mês. Então, cresce até as 3 primeiras semanas, começa a fase de queda. E a fase de crescimento se dá novamente do 6º mês em diante. O resultado final do transplante capilar é apenas com 14 meses, ou seja, 1 ano e 2 meses. Então, com 6 meses ele volta a crescer, dessa vez já volta a crescer de forma definitiva. Aí ele não cai mais. 7º mês o paciente já está tendo resultado, 8º e assim por diante. No mês 14 vai ser o resultado final do paciente. E há casos em que a pessoa precisa fazer novamente outro procedimento cirúrgico? Sim, alguns pacientes têm a calvície muito extensa, por exemplo, nos casos de calvície universal, onde ela vai da região frontal até o vértex, que é a coroa. Nesses casos, a gente não consegue, em um único procedimento, tratar tudo. A gente consegue tratar uma parte, às vezes consegue tratar metade da extensão da calvície e faz-se necessário um segundo procedimento para tratar o restante, que não foi tratado antes. Ou, em pacientes mais criteriosos, mais exigentes, eles querem aumentar mais a densidade do cabelo, ou seja, a proximidade entre os fios. O fio de cabelo de uma pessoa não calva, que não tem grau nenhum de calvície, nós temos em média 200 fios de cabelo por centímetro quadrado. Nós conseguimos implantar até 1/4 dessa densidade, que significa dizer que é 50 fios de cabelo por centímetro quadrado. E isso é um resultado de excelência. Porém, mesmo em pacientes que não apresentam grau de calvície, às vezes, por exemplo, como quando tomam um banho de piscina e o cabelo molha, às vezes ele vê alguma área do couro cabeludo e os pacientes mais exigentes, eles querem fechar mais. E aí dá-se a necessidade de um novo transplante. Ou o outro caso seria, ele fez o transplante em uma região e a outra ainda não era calva. E após alguns anos, 10 anos, essa região perdeu-se o fio também e temos que implantar nessa região que não foi implantada antes. A maioria dos casos acontece por isso. Geralmente, aí lembrando novamente aquela questão do gerenciamento, né? Quando o paciente entende que cabelo é gerenciamento, se você tratar, e são medidas simples, não há não pense que tratamento é só finasterida, que não é. Se você tiver um acompanhamento médico, nós conseguimos tratar com 0 de efeito colateral. 0 de efeito colateral. Então, a gente consegue sim retardar o avanço da calvície. E, em alguns casos, até melhorar, já que a gente melhora um pouco a densidade. E existe risco de rejeição desses fios que foram implantados? Bom, Carol, para desmistificar, o nome correto é transplante capilar, quando nós retiramos do paciente e implantamos nele mesmo. No transplante capilar, o risco de rejeição é 0.
tá? Porque o material é biológico, é do próprio paciente. Quando é realizado implante capilar, aí sim é usado fio sintético. Esse fio sintético corre risco de rejeição, tá? Porque não é material biológico. Nós só utilizamos o fio sintético quando o paciente não tem área doadora, ou seja, nós não temos áreas de onde tirar mais fios de cabelo para implantar na área calva, tá? Aí, voltando lá na técnica FUE, é um benefício dessa técnica também. Como não tem cortes, nós temos um aumento das áreas doadoras. Por exemplo, nós podemos tirar o cabelo da região do peitoral, da região das costas e de outros locais do corpo para implantar na cabeça, já que não deixa nenhuma sequela, não deixa nenhuma cicatriz no paciente. Então é um benefício, é um avanço da técnica que a gente consegue já mostrar esse resultado para o paciente. E não necessariamente esse fio precisa vir da cabeça. Se não tiver lá, a gente pode tirar, transplantar de outro local do corpo. Agora, comparando essas duas técnicas, tem alguma delas em que há uma perda menor desses fios que foram retirados para serem transplantados? Sim, Carol, ao contrário do que os pacientes pensam, na técnica FUT, que é a técnica do corte, nós perdemos mais unidades foliculares. Por quê? Porque onde o bisturi passa fazendo o corte, ocorre um transeccionamento, ou seja, um corte naqueles fios, naquelas unidades foliculares. É justamente onde fica a cicatriz. Na cicatriz não nasce unidade folicular mais nenhuma. Na técnica FUE, como nós retiramos fio a fio, o fio de cabelo tem em média 5 milímetros de profundidade. O punch que nós utilizamos tem metade disso. Então, nós não chegamos até o bulbo, até a raiz. Mesmo que nós transeccionamos a haste do fio, nós não machucamos a raiz. Ou seja, esse fio a gente não conseguiu tirar para implantar, mas ele vai nascer novamente. O que não acontece na técnica FUT. Onde o bisturi passa, ali não nasce mais cabelo. E isso se traduz em perdas de unidades foliculares. Eu acho que gera muita dúvida a respeito do resultado, em especial quando alguns pacientes ficam com aquele efeito do cabelo de boneca, né? Onde você vê a concentração de cabelos em áreas diferenciadas e não dá aquele efeito visual do coletivo e do todo. O que garante, né, um resultado que fique positivo, desse que fique mais falho? O que a gente pode falar a respeito disso? Bom, Carol, principalmente a técnica utilizada, a perícia médica influencia enormemente na questão da alta densidade, que é o que os pacientes procuram hoje. Nós aqui no Instituto Médico Capilar, nós fazemos apenas cirurgias de alta densidade capilar, ou seja, proximidade entre os fios, justamente para dar essa ideia de fechamento. Há um estigma muito grande sobre o transplante capilar, pois antigamente, há 20 anos atrás, o transplante capilar ainda era uma cirurgia experimental, né? Naquela época fazia-se o retalho, ou seja, tirava-se uma faixa, era FUT, e essa faixa de cabelo se dividiam em inúmeros pedaços, blocos de couro cabeludo e implantavam-se inteiros. Então você imagina, implantavam-se 20 e eles nasciam dessa forma. E aí pegou esse estigma de cabelo de boneca. Hoje a cirurgia talvez uma das áreas, das 10 áreas da medicina que mais evoluíram na última década tenha sido o transplante capilar. Hoje essa implantação ela é realizada fio a fio, ou seja, unidade por unidade. Isso nos dá uma naturalidade de 100%. Hoje é impossível um paciente que faz transplante capilar, alguém identificar que ele fez. Então você pode viajar para qualquer lugar, pessoas que não lhe conhecem vão lhe ver e nunca vão identificar. Eu sempre falo que o transplante bom é aquele que nem seu cabeleireiro, nem a pessoa que corta seu cabelo sabe que foi feito o transplante ali. Tá? Então, houve um avanço muito grande nessa área de transplante capilar. E hoje nós conseguimos fazer. Com relação à densidade, existe uma
uma questão médica muito importante, tá? Então, o fio, quando colocado na angulação correta, a angulação ela é 100% do resultado, ela dá essa ideia de fechamento. Então, cada região da cabeça, região frontal, lateral, ápice, coroa, tem uma angulação e uma direção diferente. Se implantados a uma angulação errada, ele não dá essa ideia de fechamento, né? Vocês podem acompanhar na imagem que as duas imagens são ampliadas e em uma nós temos o fio implantado de maneira errada e outro nós temos o fio implantado de maneira correta. Os dois são uma imagem ampliada de 2 centímetros quadrados, cada um com 100 fios de cabelo cada um. Veja só a diferença entre uma área e outra área implantada. Então, a questão da densidade, você tem que conversar bem com o seu médico e ele deve garantir um bom resultado para você. Inclusive, os fios que foram retirados dessa região doadora, eles voltam a nascer? Não, Carol, os fios retirados da região doadora não voltam a nascer. Uma vez retirados os fios de lá, não existe nascimento de novos fios, como nós falamos anteriormente. O número de fios na cabeça das pessoas ela já é pré-determinada. Nós temos em média, que é outra curiosidade das pessoas, nós temos em média 150 mil fios de cabelo na cabeça, se tratando de uma pessoa que não apresenta grau de calvície. 75 mil em média, 50% disso está nessa faixa que tem receptor para hormônio, ou seja, está compreendido nessa faixa de cabelo que cai, metade pode cair e a outra metade, que é a região doadora, que é da nuca e da lateral, ali nós temos em média mais 75 mil, tá? Então, quando o paciente perde uma faixa de cabelo ou quando ele tem calvície universal, essa questão que a gente falou agora há pouco da angulação, ela é extremamente importante para o resultado final, já que nós não temos como tirar 100% do cabelo da região occipital, da região posterior e lateral para implantar na frente. Nós podemos tirar, em média, nós tiramos em média 10% disso em uma cirurgia. E a questão da angulação, ela faz toda a diferença para o resultado final. E doutor, quanto ao implante robótico, ele é mais eficaz que os demais? Boa pergunta, essa é uma pergunta muito frequente em consultório, né? Nós sabemos que hoje nós temos o implante robótico através do robô chamado Artas. Já não é tão novo, nós já temos o robô Artas há quase 10 anos e, na realidade, ele precisa de ainda algumas atualizações, né? Muita gente pensa que o implante é feito pelo robô, a implantação dos fios é feita pelo robô, mas não, o robô ele apenas tira as unidades foliculares, ou seja, ele apenas faz a extração das unidades, ele não faz a implantação. E o robô ele tem uma quantidade de fios determinadas por cirurgias. A gente consegue tirar no máximo, em média, de 800 a 1000 unidades foliculares por cirurgia com robô, enquanto nós podemos fazer 4 vezes mais do que isso sem o robô. Por quê? Porque com o robô Artas nós conseguimos apenas tirar dessa faixa, tá? Região occipital, enquanto nós temos uma retidão. Quando começa qualquer faixa de curva, ele não tira da região da lateral, ele não tira de outras partes do corpo. Então nós temos uma o quê? Limitação de região doadora. A região que o robô faz a extração dos fios é uma extração feita de uma maneira mais eficaz do que a mão humana. Porém, como nós não temos perda de fio na região, na técnica FUE, ou seja, o fio que o punch foi lá e ele não conseguiu vir, ele continua lá e ele vai germinar novamente. Não perdemos nada. Com o robô, o índice de perda na questão de pegar essa unidade para implantar é menor. Porém, nós conseguimos implantar 4 vezes menos fios. E falando de custo-benefício,
Quando nós falamos que o robô, a cirurgia custa no mínimo 3 vezes o valor devido ao custo operacional do robô ser muito alto, nós estamos falando de uma cirurgia que financeiramente é um valor muito alto, ainda é um valor muito alto, né? A nossa expectativa é que todas as tecnologias elas venham barateando, venham mais tecnologia, venha alguma concorrência para diminuir um pouco o valor, tá? Quando nós falamos de cirurgia com roboartas, nós conseguimos implantar 3 vezes menos e a cirurgia custa 3 vezes mais. Então, para eu ter um resultado com artas de um transplante que eu faço hoje, com, por exemplo, 10 mil unidades foliculares, 10 mil fios de cabelo, perdão, eu precisaria fazer 4 cirurgias com artas, tá? Então, para muitas pessoas, se torna economicamente inviável. Agora, pela experiência, pelos números de cirurgias, né, que você já teve a oportunidade de fazer, como que você percebe a mudança da autoestima em especial quando você vê um paciente que mudou por completo aquela aparência? Bem, a calvície, ela é a única, tem uma pesquisa, inclusive americana, que mostra isso. Apenas o que mais tira os homens do sério, digamos assim, o que mais inibe os homens, principalmente os homens, do convívio social é a calvície, tá? Então, quando a gente consegue devolver a questão dos cabelos, a gente tem outra autoestima, né? O paciente, ele consegue trabalhar melhor, desenvolver melhor, a confiança do paciente é melhor para tudo. E isso, sem dúvida, Carol, é muito gratificante para a gente. Doutor Pedro, quero agradecer a sua presença aqui junto com a gente, nos esclarecer, né, tantas informações e desmistificar um pouco sobre alguns desses conceitos que ainda temos sobre saúde capilar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. Espero ter respondido algumas perguntas aí, tirado as dúvidas de alguns telespectadores.